Olá, uma ótima noite para você que nos acompanha aqui no canal 16. Estamos começando mais um programa Educação e Debate. Esse que é um programa produzido pelo CMP Sindicato, Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara. E o programa de hoje é especial. Isso porque a gente sai dos estúdios da TV Câmara para participar da 6ª edição do Congresso dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo. O congresso deste ano traz como tema União, Resistência e Democracia e faz uma análise das questões educacionais no atual cenário brasileiro. A gente recebe nomes de peso na área da educação, como Daniel Cara, Vrana Panizzi, também Cláudio Dal Bosco e Ginés Leopoldo. E no programa de hoje você vai conferir um pouquinho do que rolou no 6º Congresso dos Professores Municipais. Fica ligado! Neste 6º Congresso dos Professores Municipais, que acontece no dia 21 e 22 de agosto, muitas mãos construíram as atividades. Um desses pares de mãos é do professor Tiago Machado, que é um dos dirigentes cedidos pelo Poder Executivo para trabalhar no sindicato em prol do magistério. Tiago, eu queria saber de ti, por que o sindicato se envolver numa atividade, na construção de uma atividade de formação, ainda mais com uma temática bem densa, como foi a do Congresso desse ano? Boa noite. Escolhemos uma temática bem polêmica porque entendemos que não poderia ser diferente na atual conjuntura, né, do nosso país. Percebemos que em vários segmentos da sociedade nós estamos tendo profundas alterações, várias relocações de despesas, cortes públicos e, sobretudo, na educação. Então, é nesse sentido que a gente promoveu essa discussão junto à nossa categoria. Das pessoas que trabalharam na construção dessa atividade, está o professor Altair Falador, que também é um dos dirigentes do CMP Sindicato. Altair, como que é para a entidade promover uma atividade como essa do Congresso, que já tem uma história de outros anos e que nesse ano veio com uma proposta diferente, de 2 dias de formação e que traz um tema que não é um tema tão fácil de ser debatido, né? É um tema que exige bastante dedicação. Boa noite. Nós de fato enfrentamos um desafio bem grande, mas gratificante, né? Porque a gente pensa a partir da realidade na qual a gente mesmo está inserido e por isso planejamos para fazer um congresso diferente, de acordo com aquilo que eram as necessidades, uma leitura dessa realidade que inspire um pouco a nossa prática e a nossa esperança, mais que tudo. Professora Rosane Neri, também dirigente do CMP Sindicato, é outra das pessoas responsáveis pela construção desses 2 dias de formação, né, Rosane? Um desafio, porque é um novo capítulo da entidade, né? Esse talvez seja o primeiro Congresso dos Professores onde o CMP Sindicato conta com a sua carta sindical, né? Como que é para ti, que acompanhou todo esse processo, todos os últimos congressos, essa construção e por que é tão importante que uma entidade representativa se envolva nesse tipo de formação? Boa noite, Rosane. Na realidade, a escolha dos temas vem sempre de acordo com as expectativas dos professores. Então, o professor é o protagonista dos nossos congressos. Como, por exemplo, a gente faz o pré-congresso, onde os professores levam textos relativos ao tema do congresso em questão e trabalham junto com os professores. Então, o professor já vem para o congresso com essa leitura prévia, com as perguntas já preparadas. Nós temos o tempo do debate, que é tão fundamental, onde o professor vai perguntar diretamente para o palestrante aquilo que mais tem dúvida. Então, são 6 congressos com temas diferentes: a violência na sala de aula, a saúde do professor, problemas de depressão, problemas de saúde que vêm a cada ano demonstrado através de números que estão aumentando, né?
ataques do professor. Hoje em dia a nossa realidade é bastante difícil, né? Então nós temos que entender o que está acontecendo no mundo, no Brasil, na escola, na educação como um todo. E esse congresso em especial, né, está sendo bem, pela primeira vez estendemos ao turno da noite, então recebemos nomes importantes. Estamos ouvindo os professores assim, elogiando, agradecendo e se sentindo bastante agraciados, né, com tudo que está acontecendo no momento. Neste 6º Congresso dos Professores Municipais, uma das pessoas que abrilhantou o nosso evento foi o economista, professor Ginês Leopoldo, que a gente recebeu com muita alegria, né, nesse congresso. Eu queria saber de ti, Ginês, assim, esse é um congresso pensado por professores, para professores, claro, mas ele é organizado por uma entidade sindical, né, o CMP Sindicato. Talvez seja um pouco diferente dos eventos no qual você costuma fazer suas falas, enfim. Como que você viu esse convite e queria saber se você acha que é proveitoso para a categoria um sindicato pensar em espaços de debates como esse. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, pelo convite e parabenizar, né, a iniciativa do Sindicato de Professores aqui de Passo Fundo. As temáticas que foram abordadas aqui foram muito interessantes, né, porque representam aí a possibilidade efetiva, né, de mudanças. Então, acho que esse espaço aqui é um espaço de reflexão. E, portanto, esse é um espaço de debate, um espaço de reflexão e até mesmo de resistência, né, daqueles que estão engajados com a causa da educação. Então, os debates que aqui foram feitos são muito pertinentes diante de um conjunto de desafios, né, que a sociedade brasileira está passando. Foi um evento muito bem organizado, muito bem planejado, né, e trouxe para esse debate aí, painelistas com visões diferentes, com concepções ideológicas também diferentes. Eu acho que esse também é um papel do sindicato, né? Não apenas abordar o tema da educação a partir de um viés ideológico, né? Mas possibilitar que outras formas de pensamento, de entendimento, de compreensão das questões e dos desafios educacionais possam também serem manifestos, né? Não apenas um viés ideológico que geralmente predomina dentro dos sindicatos. Bom, os cortes da educação, sem dúvida, estão entre as maiores preocupações também dos professores, né? E no debate, como você disse, vários viés de ideologias diversificadas, né, foram apresentadas. E um dos temas que preocupa alguns professores e outros ainda têm dúvida é essa questão que tu trouxe na tua fala, do considerar as parcerias com a iniciativa privada. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, como que seria na prática, por que tu acredita que funcionaria ou que não funcionaria, enfim. Olha, há uma grande resistência por parte do movimento sindical e de alguns grupos ideológicos de entender que a iniciativa privada, ela pode, né, também dar a sua importante contribuição, né, na educação brasileira, né? Nós não devemos pensar a educação apenas na sua dimensão pública, né? Como se o Estado fosse o único capaz de oferecer uma educação gratuita, né? Nós precisamos pensar também nas parcerias que podem ser realizadas com a iniciativa privada. Essas experiências estão espalhadas no mundo inteiro, né? Onde o Estado, né, pode, por exemplo, através da proposta do Vale Educação, ou dos chamados vouchers, né, adquirir e comprar vagas no ensino privado, seja em escolas privadas, seja em universidades privadas, no molde mais ou menos parecido do que é hoje o ProUni, né? Nós temos escolas e universidades públicas de excelente qualidade, onde pessoas com menores recursos, alunos oriundos de famílias de baixa renda, poderiam usufruir dessas escolas, que também são escolas de qualidade, né? Então, essa parceria público-privada, né, também pode ser construída no âmbito da educação. Na prática, como que tu acha que seria possível pensar numa realidade local, por exemplo, essas parcerias, assim? Olha, a Universidade de Passo Fundo, vou pegar o caso, que é a realidade que eu vivo, né? Eu acho que ela está aberta, né, para receber esses alunos. As universidades comunitárias já têm essa tradição. Agora, o governo precisa garantir a transferência desses recursos, né? O governo que vai comprar essas vagas
tem que ter recursos financeiros para que essas vagas sejam adquiridas. E os pais possam escolher, por exemplo, a UPF como a universidade onde seus filhos vão estudar, né? Então, a compra de vagas pelo Estado, sem dúvida nenhuma, né? O modelo dos vouchers adotado em vários países do mundo é um exemplo clássico de uma parceria que pode dar certo. Para a gente finalizar, assim, diante dessa atual conjuntura de hoje, que é visível um desmonte da educação, né? Independente da linha ideológica, é muito claro que está acontecendo esse desmonte. Qual que seria o maior desafio do professor para manter-se na profissão e, mais do que isso, garantir que o seu papel transformador seja de fato desempenhado e gere um resultado positivo para a sociedade? Quem lida com a educação, obviamente, deve ter a consciência, né, de que nós somos semeadores, né? Então a gente não pode esperar, obviamente, ter uma vida sem desafios. O educador lida com pessoas, nós temos aí as questões relacionadas às condições de trabalho, salários baixos, salários pagos parcelados. Quer dizer, é um grande desafio hoje, ser professor no Brasil. Vai chegar um momento que o Estado vai ter que entender, né? Os gestores públicos vão ter que entender que nós não vamos sair do contexto de pobreza, de desigualdade social, de concentração de renda no Brasil, se não investirmos de fato na educação. O Brasil só vai dar esse salto qualitativo rumo a uma nova dinâmica de desenvolvimento social e econômico se resolver o problema da desigualdade social. E o problema da desigualdade social passa pela educação, por investimentos em educação. E nesse caso é preciso, sem dúvida nenhuma, entender que o professor tem um papel fundamental. Professora Ana Carolina da Costa, que dá aula na MF Coab SEC e que já participou de vários congressos organizados pelo CMP. Carol, eu queria saber de ti, como que tu avalia essa 6ª edição do nosso congresso? O que tu achou dos nossos palestrantes, dessa dinâmica de ter o turno da noite pela primeira vez também? É uma dinâmica diferente, né, dos outros congressos. Boa noite. Boa noite, com certeza, Ingra. Toda a formação é sempre importante, né? E esse tipo de momento é importante para nós professores porque ele promove uma reflexão, que nós estamos sempre em construção, né? Então, esses momentos, eles vêm a reforçar, né, a nossa construção enquanto professor, porque a nossa construção ela é diária. E quando nós podemos refletir sobre essa prática, refletir sobre as nossas questões com pessoas da nossa área, isso só engrandece o nosso trabalho. Bom, tu participou já de vários congressos, queria saber de ti se tu percebe uma diferença do início dos congressos, né? Já estamos no 6º, então obviamente algumas coisas foram mudando com o decorrer do tempo, assim como o próprio CMP foi se modificando, né? Lá no início como associação, depois como sindicato e hoje já com a carta sindical. Se tu percebe alguma diferença nessas formações e se tu acredita que tem alguma coisa a ver também com a organização sindical da categoria? Eu vejo sim uma evolução durante todo esse tempo. Não sei se porque agora temos a carta sindical, mas como sendo uma evolução natural, né, de várias experiências, organizando congressos, das experiências e das demandas trazidas pelos professores, né? Então essa evolução ela acontece talvez de maneira natural. Toda a evolução que eu percebi nesse ano em especial veio junto também com a nossa realidade social, né? Então foram várias questões que contribuíram para que hoje, ao meu ver, fosse um evento que despertasse ainda mais essa reflexão em nós professores, né? Porque estamos todos vivendo um momento de reflexão.
Você está acompanhando o programa Educação e Debate aqui no canal 16, programa produzido pelo Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, e a gente vai para um breve intervalo e em seguidinha a gente volta com mais congresso dos professores municipais aqui de Passo Fundo, falando sobre união, resistência e democracia. Até mais! O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. Essa que é uma produção do Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara. E no programa de hoje, especial, a gente acompanha a cobertura do 6º Congresso dos Professores Municipais de Passo Fundo, também o 2º Encontro do Parfor, que está acontecendo no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo, dias 21 e 22 de agosto. Palestras de qualidade, professores municipais participando ativamente do processo de formação e os nossos debatedores falando um pouquinho sobre união, resistência e democracia. Uma análise aí do atual cenário educacional brasileiro. Acompanhe. Professora Mara Regina, que dá aula na MF CAIC e que também acompanha a nosso dia de atividades. Prof, eu queria saber de ti, o que tu achou desse nosso 6º congresso? Qual que é a tua avaliação? Agora a gente já chega ao final das atividades, que dessa vez pela primeira vez em 3 turnos. Como que tu avaliou os nossos debatedores, a participação dos professores, a organização do sindicato nesse evento? Boa noite. Boa noite. No geral, assim, foi muito bom. Veio trazer muitas coisas para a nossa realidade, né, e os nossos alunos, que eles vêm de uma sociedade que com muitos problemas e muitas vezes nós, como professores, não conseguimos sair da sala de aula e enxergar isso, né? E esses debates vieram para dizer, não, professor, você precisa sair da sua zona de conforto e ir atrás e descobrir o que tem por trás do teu aluno, né? E enxergar ele também como um todo. Essa conversa é essencial, né? Eu acho que, acredito que sindicato e professores têm que andar juntos, sim, e o sindicato tem que também nos dar essa base, que é o que está acontecendo com o CMP, né? Ele dialoga com os professores, ele conversa, procura saber quais são os nossos anseios, quais são os nossos medos, as nossas curiosidades, as nossas dúvidas, e nos traz o que trouxe hoje aí para nós, né? Uma discussão muito importante para a nossa prática pedagógica. Abrilhantando esse nosso 6º congresso, a gente teve a grande honra de receber a professora Vrana Panizzi, ela que é professora da URGS, tem uma grande trajetória em defesa da educação. Vrana, eu queria saber de ti, assim, eu não sei se você está acostumada a participar de eventos chamados por sindicatos, ou se, no geral, eventos chamados pela academia, mas como que tu recebeu esse convite, assim? Em primeiro lugar, é uma honra te ter por aqui. Boa noite. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer esse convite. Esse convite me deu um imenso prazer, alegria, e me permite um contato com todos os professores, enfim, com uma parcela muito grande de professores das escolas municipais aqui de Passo Fundo. Para mim, eu sou uma professora e claro que tenho uma vida acadêmica, mas eu não procuro sempre que possível estar presente em atividades de outras instâncias que trabalham numa mesma direção, da preservação da educação, da luta por uma educação bem qualificada, no sentido de que a educação deve estar à disposição do número cada vez maior da nossa população. Então, são movimentos sociais que existem por aí em muitas outras instituições. Sempre que posso eu vou. Eu tenho um vínculo bastante grande com alguns movimentos do Sem Terra, lá na Urbana, né? Então, fui uma estudiosa, agora já tenho trabalhado menos, mas da questão toda dos processos de ocupações urbanas, né? Então isso sempre me dá essa oportunidade. Por outro lado,
eu busco participar das atividades do Sindicato dos Professores, lá do qual eu sou filiada, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu acho que os sindicatos, em que pese que as críticas que normalmente fazem, porque fazem inclusive para as escolas, para as universidades, né? Nós estamos vivendo um tempo assim em que essas instituições que trabalham com estas questões que dizem respeito a uma maior justiça social ou maior participação da população, elas normalmente sofrem algumas críticas, enfim, alguns boicotes, inclusive, né? Mas nesse sentido, eu acho que e os sindicatos, sem dúvida, estão vivendo um pouco isso. Mas eu quero parabenizar a vocês aqui pela organização deste encontro. Olha, quando eu vejo um salão como este, uma sala de eventos como esta, lotada, e mais, tendo inclusive que usar uma sala anexa, eu acho isso uma coisa estupenda, certo? Por quê? Porque mostra que o trabalho foi bem feito de vocês, está sendo bem feito, e que os professores encontram no sindicato um lugar onde podem se sentir representados nas lutas, né, pelas questões relativas à sua carreira profissional, mas também nas lutas pelo seu fazer profissional, que é a promoção da educação. Então, não há dúvidas nenhuma de que eu me sinto muito honrada, feliz, e eu saio, sem dúvida nenhuma, mais revitalizada, não? Porque esses tempos, às vezes, que nós estamos vivendo, que são difíceis, né? E são difíceis para todas as pessoas, para todas as áreas profissionais, né? Para nós, professores, né? Pesquisadores, né? Para nós que trabalhamos com esses processos educacionais, onde você tem um corte de verbas muito grande, né? Onde você tem uma transformação das nossas instituições quase que em pequenas empresas. Não que eu esteja falando mal das empresas, mas uma escola e uma universidade, elas são instituições, e são instituições que têm uma responsabilidade de construir aquilo e de manter aquilo que o bem maior público que nós temos, que é a educação. A educação não é nada que esteja à venda comercialmente. A educação é um bem que ajuda e contribui para o nosso crescimento individual, mas sobretudo para o nosso crescimento coletivo. Bom, o tema do nosso congresso era União, Resistência e Democracia, né? Diante desse tema, vários outros temas foram tratados, como inclusão, a questão da participação familiar na escola, violência na escola. Para você, Vrana, quais são os principais desafios que a categoria tem pela frente e como vencer esses desafios? Porque a gente sabe que tem muitos, mas a gente quer saber como passar por eles sem prejudicar a educação e a comunidade, que é a principal lesada quando a gente prejudica a educação. Exato. Bom, eu acho que uma das formas, ou seja, uma das tarefas que nós temos é de legitimar a escola. Legitimar a escola como uma instituição que está a serviço da sociedade, fazendo o quê? Promovendo e formando os nossos jovens, preparando os nossos jovens para o mundo do trabalho, sim, mas preparando sobretudo para viver e preparando também para exercício de uma das grandes atividades, de tarefas que todos nós temos, que é da cidadania. Nós às vezes esquecemos isso ou banalizamos, o que para mim é pior ainda, né? Então eu acho que essa tarefa de legitimar as instituições, as escolas, é uma tarefa grande. Eu diria assim que uma das primeiras. E para isso, não há dúvida que a gente tem que não nos ensimesmarmos e não ficarmos voltados só para dentro das nossas escolas. Nós temos que ir para a rua, sim, para dizer, para mostrar o que fazemos. E também que para dizer, vamos às ruas, não é só para dizer as nossas coisas, mas também para escutar o que a sociedade tem. Nossas escolas estão abertas, claro que sim.
né? Nós queremos ouvir o que a sociedade espera de nós. Participando então como convidado, como debatedor desse 6º Congresso, a gente recebeu o Cláudio Dal Bosco, que é doutor em filosofia, e com muita gratidão a gente recebe a tua presença aqui no 6º Congresso, agradece, né, a tua contribuição. Eu queria saber de ti, Cláudio, assim, você atua mais no meio acadêmico, dá aula aqui na UPF, é professor, por que vir discutir esses assuntos da conjuntura educacional brasileira com os professores municipais? Como que você recebeu esse convite do CMP Sindicato? Boa noite. Boa noite. Eu recebi com muita expectativa, também com muita apreensão, no sentido de poder atender os objetivos do Congresso, né? E o diálogo com a escola e o diálogo com os professores, com o trabalho pedagógico é fundamental. Eu atuo, além de na graduação, também atuo na pós-graduação e nós precisamos cada vez mais nos inteirarmos da problemática da escola, aprender com o que os professores fazem na escola, com o que ocorre lá dentro da escola, com os alunos, na relação pedagógica, professores e alunos. Para você, quais são os principais desafios do magistério atualmente nessa conjuntura e como vencê-los? O desafio, acho que continua sendo, mais ainda do que em períodos anteriores, é um desafio que eu chamaria formativo. É um desafio formativo que ele se desdobra em várias dimensões. Uma delas é claramente cultural, no sentido mais amplo. Quanto mais o professor ele tiver a capacidade de pensar e pensar por conta própria, né, mais ele vai ter condições de enfrentar as questões educacionais cotidianas que aparecem na escola e dentro da sala de aula. Mas também, pelo atual momento, é um desafio político, né? O que se está fazendo, a direção que o mundo está dando para a educação e que no Brasil, por conseguinte, também está acontecendo, principalmente a educação pública, isso exige, né, uma intervenção política do professor, da escola. Uma das preocupações dos professores na atual conjuntura é, sem dúvida, os cortes na educação pública, né? A gente enfrenta vários cortes a nível federal e sabe que isso com certeza gera um efeito cascata, atingindo também a educação a nível estadual, a nível municipal. Como o professor ele pode tratar dessas questões educacionais pensando nisso e ao mesmo tempo encarando um outro debate que fala sobre a privatização da educação? Como que ele lida com isso e como que ele entende essa situação? Porque são questões bem pertinentes e que deixam muitas dúvidas, tanto a questão dos cortes como a questão de privatizar a educação pública ou, enfim, fazer parcerias públicas-privadas. Eu acho que tem uma questão bem prática, que é como os gestores, os professores dentro da escola vão tratar com um orçamento cada vez mais enxuto, né? E praticamente a inexistência de verbas, né? Então a gente acompanha aí, principalmente as universidades públicas, a partir do mês que vem, de setembro, já vão ter enormes dificuldades, né? Então isso é uma questão concreta. Agora eu diria o seguinte, né? Um desafio concreto, importante, é compreender bem por que há esse corte, ou esses cortes, em função do que eles são feitos, né? E quais são as consequências que eles vão provocar na vida cotidiana escolar. O segundo momento, e que caminha junto, eu acho que é uma tarefa importante, aquilo que a gente debateu aqui. Nós não podemos abrir mão dessa ideia que se intensificou a partir do século XVIII, na modernidade, que a educação ela é um bem público. Para a gente finalizar, outro ponto que gerou um pouco de debate, muito debate no nosso congresso, também é a questão do homeschooling, né? Que é o ensino à distância, o ensino em casa. Como que tu avalia essa questão? E se tu acredita que é possível, sim, um novo formato de educação, que já não é tão novo, né? A gente sabe que tem vários países que já adotam essa prática, mas que se seria possível implementar no Brasil diante do atual cenário da educação? Eu acho que uma sociedade democrática, republicana democrática, ela não pode coibir iniciativas e possibilidades, né? Como o homeschooling, né? A educação domiciliar. Não vejo, o problema não está aí, o problema é a falta de foco do governo em relação a questões mais centrais, né? E pertinentes à educação. Por exemplo, não se debate
educação pública. Pelo contrário, né, procura cada vez mais comprimir, enxugar a própria educação pública, né? Homeschooling, concretamente, como uma educação domiciliar. Quantas famílias no Brasil teriam condições de sustentar isso financeiramente e de acompanhar pedagogicamente, né? Quais seriam as famílias que teriam condições de contratar professores para fazer isso? E quantas teriam condições, por exemplo, de elaborar um plano de ensino? E vamos chegando ao final de mais um programa Educação e Debate. Nosso programa de hoje, um programa especial que trouxe a cobertura do 6º Congresso dos Professores Municipais de Passo Fundo, também o 2º Encontro Regional do Parfor. A gente discutiu união, resistência e democracia, trouxe nomes de peso no que diz respeito aos estudos da educação, da pedagogia. Trouxemos Daniel Cara, Vrana Panizzi, também Cláudio Dal Bosco e Ginés Leopoldo. Na próxima semana, a gente volta com mais programa Educação e Debate e agora você segue com mais programação de qualidade aqui na TV Câmara. Uma boa noite e até a próxima semana.